Pois é, galera, parece que tá vindo forte aí uma nova categoria de smartphones pro mercado, que são os smartphones gamers. Assim como a gente tem computadores que são voltados para jogos, tá começando aí uma nova leva de celulares voltados para essa atividade, para quem gosta aí de jogos mais pesados. A Razer, há pouco tempo atrás, lançou o Razer Phone, quem acompanha já ouviu falar do aparelho, e agora a Xiaomi acabou de lançar o seu smartphone gamer, o Xiaomi Black Shark. E aí, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia, já sabe, né? Se não tá inscrito, se inscreve aí e me segue nas redes sociais. Gente, seguinte, Xiaomi Black Shark, o novo smartphone gamer aí da Xiaomi. Ele tem várias novidades, algumas não tão interessantes, eu achei que a Xiaomi pisou na bola em algumas coisas, mas é legal a gente falar desse aparelho porque é o primeiro da história da Xiaomi e eu acredito que várias empresas vão começar a prestar mais atenção nisso. O Razer Phone, a gente poderia falar que foi um dos primeiros, assim, que deu uma atenção realmente para a parte aí de fones gamers, e a Xiaomi aí já veio no vácuo. Para quem nunca ouviu falar da Black Shark, ela é uma empresa que produz periféricos gamers, então a Xiaomi fez um investimento nessa empresa e eles desenvolveram então esse novo smartphone. Em termos de hardware, é claro que a gente vai ter aí um bicho bem parrudo. Nós temos o Snapdragon 845 com versões de 6 ou 8 GB de RAM e Adreno 630, um dos melhores hardwares que você pode encontrar no mercado atualmente. E em termos de memória, o grande problema é o seguinte, como eu falei, é uma versão de 64 GB ou de 128 GB de armazenamento. A de 64, 6 GB de RAM, a de 128, 8 GB de memória RAM. Beleza, desempenho vai estar sossegado, as duas provavelmente vão super bem. 8 GB de RAM já é um exagero, a gente poderia falar assim, é lógico que é bom você ter aquela folguinha, mas em termos de memória, a Xiaomi não permite que você faça a expansão da memória. É uma coisa meio louca, né? Ele aceita 2 chips de operadora, mas para quem joga muito jogo, é legal você ter uma expansão de memória, porque os jogos costumam ocupar bastante espaço, e normalmente você quer baixar um monte de jogo quando você compra um smartphone gamer, e você não vai poder. Então, pisada de bola da Xiaomi. E outra coisa interessante é que o aparelho não tem entrada 3.5mm. Então você, meu amigo, que tem o seu headphone gamer aí, show de bola, não vai poder usar também. Então, essas eu consideraria que foram as duas grandes pisadas de bola nesse primeiro celular da Xiaomi. Mas vamos agora para a parte interessante, que tem bastante coisa legal. Voltando um pouquinho para a parte de processamento, como ele é um smartphone voltado para jogos, ele vai ter um sistema de water cooling, que seria o quê? Basicamente resfriamento por água, e a Xiaomi disse que esse sistema vai garantir uma redução de até 8 graus no processador. Então, isso o que acontece? Quando o processador esquenta muito, diminui o desempenho dos jogos. Então, isso vai evitar que você tenha aí um desempenho ruim quando estiver jogando há muito tempo. Isso é bem legal, não é nenhuma grande novidade, porque a gente já tem isso nos computadores há muito tempo, mas de qualquer forma, você fazer isso num celular já é outra história. Então, é legal que tem esse foco realmente aí para você jogar por longos tempos. Falando em bateria, né, que já remete à questão de quanto tempo você vai conseguir jogar, é uma bateria de 4.000 mAh. Não é lá uma beleza de bateria, eu acho que deveria ser uma bateria talvez de 5.000 mAh para dar uma segurada maior quando você estiver longe aí de uma possibilidade de carga, mas de qualquer forma o aparelho ele já é um pouco maior em termos de design. Então se colocasse uma bateria muito grande, a gente teria aí um problema provavelmente em termos de peso e espessura, porque ele já não é muito pequeno. Falando da tela do aparelho, galera, nós temos aí uma tela de 2160 por 1080, ou seja, é uma tela Full HD, não é uma tela 2K, com a nova proporção 18:9. Ele é mais longo, um pouquinho mais alto, a gente poderia falar, mais ou menos o tamanho do Mi Max 2, então ele é grande em termos de altura, mas ele tem a nova proporção aí de tela, então você não vai ter aquelas bordas muito grandes, apesar dele ter sim borda, né? Tem uma tecnologia embarcada na tela também, que é a Pixelworks, que ela melhora o processamento de imagem, e ele tem uma fidelidade de 93%, se eu não me engano, RGB, ou seja, isso significa que você tem cores muito mais fiéis no espectro de paleta de cores, a gente poderia falar assim. Ele não possui uma taxa de atualização de 120 Hz, por exemplo, como a gente via lá no Razer, mas ainda assim é uma tela que, de acordo com a Xiaomi, ela vai garantir uma qualidade muito melhor do que a gente vê nos smartphones top de linha atualmente. Outra coisa bem interessante é que existe um botão físico que eles chamaram de Shark, né? Esse botão se chama Shark, é um botão no aparelho que você apertando ele pode aumentar o desempenho do aparelho, como se você desse um overclock no aparelho, digamos assim, para quando você for jogar, e ele também
deixa que você acesse uma loja especial que a Xiaomi fez, onde você vai ter vários jogos disponíveis, jogos pesados, para que você possa extrair o máximo do aparelho celular, né, do smartphone aí, para realmente ver o que ele aguenta. Mas hoje em dia, com um hardware desse, você vai rodar praticamente tudo que tem na Play Store com folga. Olhando para as câmeras, a Xiaomi não esqueceu desse quesito, tá? Pelo menos em termos de especificação, são bem interessantes. A gente tem uma câmera de 20 megapixels frontal com abertura f2.2, não é lá muito claro para celulares, mas está dentro do padrão. E traseira, nós temos uma câmera de 20 megapixels com um zoom de 2x, a gente poderia falar assim, e outra câmera de 12 megapixels, os dois com abertura 1.75. Então a gente deve ter fotos aí boas, talvez não seja uma maravilha, tem que testar, vou ver se eu consigo trazer o aparelho para cá pro canal, mas de qualquer forma tem sim boas especificações. Então apesar de ser um celular voltado para games especificamente, a Xiaomi deu uma caprichada aí para quem gosta de fotografia também, até porque ele é um aparelho topo de linha e não poderia falhar nessa parte. O design do aparelho, galera, é bem diferentão, é aquela coisa bem gamer, tem aquelas linhas, né, um pouco mais agressivas. Eles usaram a cor verde para dar o detalhe do símbolo do Black Shark, e nós vamos ter aí a cor, uma cor cinza, prata praticamente, e uma cor preta. O design não me agrada muito, mas é aquilo que a gente fala, é um smartphone gamer, eu não sou muito chegado nesses designs muito exagerados, eu sou um cara mais discreto, mas de qualquer forma ele atende bem o foco para quem quer um celular voltado para gamer, que é o objetivo dele. Outra coisa interessante é que na frente ele lembra muito o Mi Note 3, ele tem o botão de desbloqueio da tela na frente, e esse botão de desbloqueio digital, ele também te dá a opção de acessar algumas coisas durante o jogo, como por exemplo você poder desligar as notificações, esse tipo de coisa, para facilitar a jogatina. Em termos de acessório, nós temos o Black Shark Gamepad, que é basicamente um controle que ele se conecta por Bluetooth e você encaixa do lado do aparelho, e você tem um direcional e alguns outros botões. Mas o estranho é que só tem esse Black Shark Gamepad, ele só vem para um lado do aparelho, então ele só fica do lado esquerdo. Do outro lado, você vai ter que usar a tela do celular do modo digital mesmo, né? Você vai ter que controlar na tela. Eu acho estranho essa opção da Xiaomi fazer isso, mas é o primeiro acessório, devem ter outros acessórios lançados provavelmente, e ele custa um pouco menos de R$100, então é legal que pelo menos é um acessório que não custa lá muito caro. Agora no uso a gente tem que testar para saber se ele vai sair bem ou não. E o que vocês acharam aí, galera, desse novo smartphone da Xiaomi? Vocês gostaram do design? O que vocês acharam das configurações? Esse gamepad aí meio esquisitinho que é só de um lado? Coloquem as opiniões de vocês aqui, eu quero saber quais as impressões que vocês tiveram desse aparelho e se para vocês existiria o interesse de ter um smartphone gamer, porque ele é bem um mercado de nicho, beleza? Então coloquem aí suas opiniões, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de comentar, se inscrever e a gente se vê nas próximas, tá bom? Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau!